Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, estabelece normas para as eleições. Disposições gerais. Artigo 1º. As eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, dar-se-ão em todo o país no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições, inciso 1, para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. 2. Para prefeito, vice-prefeito e vereador. Artigo 2º. Será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 1º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Segundo, se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Terceiro, se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Quarto, a eleição do presidente importará a do candidato a vice-presidente com ele registrado, o mesmo se aplicando à eleição de governador. Artigo 3º. Será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 1º. A eleição do prefeito importará a do candidato a vice-prefeito com ele registrado. Segundo, nos municípios com mais de 200.000 eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos parágrafos 1º a 3º do artigo anterior. Artigo 4º. Poderá participar das eleições o partido que, até 6 meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto. Artigo 5º. Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias. Das coligações. Artigo 6º. É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para a eleição majoritária. Parágrafo 1º. A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. Parágrafo 1º-A. A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. Segundo, na propaganda para a eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram. Na propaganda para a eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação.
Terceiro, na formação de coligações, devem ser observadas ainda as seguintes normas. Inciso 1. Na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela integrante. 2. O pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação, na forma do inciso 3. 3. Os partidos integrantes da coligação devem designar um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral. 4. A coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso 3 ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até, a linha A, 3 delegados perante o Juízo Eleitoral, B, 4 delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral, C, 5 delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 4º. O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos. 5º, a responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Das federações. Artigo 6º-A. Aplicam-se à federação de partidos de que trata o artigo 11-A da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, Lei dos Partidos Políticos, todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, à arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, a propaganda eleitoral, a contagem de votos, a obtenção de cadeiras, a prestação de contas e a convocação de suplentes. Parágrafo único. É vedada a formação de federação de partidos após o prazo de realização das convenções partidárias. Das convenções para a escolha de candidatos. Artigo 7º. As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido, observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1º. Em caso de omissão do Estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 dias antes das eleições. Segundo, se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações, as diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Terceiro, as anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias após a data limite para o registro de candidatos. Quarto, se da anulação decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 dias seguintes à deliberação, observado o disposto no artigo 13.
Artigo 8º. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Parágrafo 1º. Aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital ou de vereador e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Segundo, para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento. Artigo 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no caput, será considerada para efeito de filiação partidária a data de filiação do candidato ao partido de origem.